Tá ótimo. Bom, senhoras e senhores, com vocês, essa figura impoluta, eu não tenho palavras para descrever esse cara, porque estar com ele é uma festa, ele tem uma visão muito legal. Como eu falei para vocês logo no começo, ele consegue, ele consegue integrar o pensamento literário, o pensamento poético, o pensamento filosófico para o dia a dia da gente, para a vida da gente, e o bicho tem uma visão muito legal, é muito gostoso falar com ele. E eu escolhi o Nailor para estar com a gente aqui. Nailor, eu tô falando certo o teu nome, cara? Eu tô chamando você de Nailor. É Nailor mesmo. Nailor, né? Nailor é seu pastor e nada te faltará. Esse é o cara, né? E eu o convidei para estar aqui com a gente hoje, porque eu tava com uma agonia que é a seguinte, que nós estamos falando aí de um tal tem um tal de novo normal, o mundo vai estar diferente, quando passar esse rolo todo aqui. Eu publiquei essa semana uma coisa dizendo o seguinte, cara, para mim o novo normal vai ser o velho de máscara e com nojinho. Ou seja, vai mudar porra nenhuma, em 6 meses volta tudo ao que era, canalha continua canalha, bobo continua bobo, é tudo igual, só que com máscara e com nojinho. E daqui a pouco nós estamos voltando. Evidentemente, algumas coisas vão mudar, e principalmente coisas que têm a ver com isso que nós estamos fazendo aqui, cara. Uso de tecnologia, sabe? Isso vai causar impacto, mas são impactos que são práticos, né? Agora, eu acho que do ponto de vista da vida, do pensamento, vai ficar muito parecido. Eu falei, cara, eu preciso de um poeta para falar a respeito. Chamei o Nailor. Meu amigo, seja muito bem-vindo. O grupo que está te vendo aqui é o grupo que está fazendo o curso Produtividade Antifrágil. E para nós é muito bom recebê-lo aqui. Meus amigos, uma salva de palmas ao Nailor, por favor. Aqui, muito obrigado. Seja bem-vindo. Só para saber que eu também não sou nada frágil, não. Pode bater que eu não quebro. Não é verdade? Eu também não acredito em gente que quebra e também não acredito em gente bem resolvida. Esse papinho de gente bem resolvida é papo furado. Se você encontrar um cara que falar que é bem resolvido, ou ele é mentiroso ou ele já morreu. Não é? Não tem gente bem resolvida. Ser humano é ser confuso. Então, se você está fazendo o curso antifrágil e está descobrindo que você tem algumas confusões na sua vida, pode ficar tranquilo que você é absolutamente normal. Não é, gente? Nem gente novela é assim. Né? Em literatura, a gente diz que tem as personagens complexas, que começam de um jeito e terminam de outro, e as personagens são planas, que começam de um jeito e terminam do mesmo jeito. Não existe gente plana. O meu professor, o grande professor que eu tive, Arnaldo Franco Júnior, de Teoria da Narrativa, dizia que, eu gostava muito disso, os livros não dizem isso, mas ele, com a sabedoria dele, disse: quando uma personagem é complexa, quando ela parece o ser humano, então isso quer dizer ser humano é ser complexo. Se você não é complexo, meu camarada, busque complexidade para você. Está faltando confusão na sua vida, é isso. O que acontece existem os caras que, desde que a gente está em pé na Terra, desde que a gente apareceu no planeta Terra, mas principalmente desde que a gente ficou em pé há 1 milhão de anos, a gente tem um cérebro aqui reptiliano, e esse cérebro diz para você 2 coisas diante de um problema. Eu luto ou eu corro? E aí é uma escolha que você vai fazer. Eu acho que o encontro do Luciano Pires, que a gente já é amigo há bastante tempo, e a admiração intelectual é recíproca, é que a gente escolhe sempre lutar. Só que a gente não luta com os idiotas, não é verdade? Por que não luta com os idiotas? Porque o Aristóteles diz que quem discute com o idiota é mais idiota ainda. Então, não dê audiência para os idiotas na internet, não é verdade? O idiota começou a te encher o saco. Ou você ignora se você tiver estômago, ou você mete um bloco, que é para isso que serve. Ah, mas vou bloquear o cara e vai parecer grosseiro, pois que seja grosseiro. Não é verdade? Tem um ditado que eu adoro, que diz que se os idiotas voassem, a gente jamais veria a luz do sol. Ainda bem que eles andam, entende? Porque se eles voarem, tampa tudo. Então, você não pode pensar. Agora, tem idiotas hoje, havia idiotas na Grécia, havia idiotas na Roma Antiga, há idiotas hoje. Tem idiotas nos Estados Unidos, só que são idiotas que falam inglês. E tem idiotas na França, que falam francês. Tem idiota no mundo inteiro, porque o idiota é democrático. Ele está espalhado, não é verdade? E ele está distribuído de uma tal maneira que você vai encontrar pelo menos um por dia. Isso que é bacana. Não é? Então, é uma distribuição equitativa dos idiotas no planeta Terra. Aí você vai falar assim, e você não acha que talvez você seja um idiota? Talvez sim, não é verdade? Porque idiota também é um rótulo. Pode ser que eu seja um idiota, quem sabe? Não é verdade? Eu não estou dizendo que eu não sou um idiota. Talvez em muitas coisas eu seja mesmo, não é verdade? Mas eu prefiro ficar com os idiotas que eu conheço. Não, só queria dizer que não existe novo normal. Isso é só um rótulo para poder dizer que a gente vai viver um tempo. Tem gente que gosta de se apoderar dos tempos. Lembra quando caiu o muro? Todo mundo dizia, o Caetano Carvão Amor dizia,
alguma coisa está fora da ordem, fora da nova ordem mundial. Só um segundo aqui. Eu esqueci de voltar o meu microfone aqui, então quando eu falei com você aqui ficou mudo, né? Deixa eu voltar com ele aqui, ó. Eu comentei com o Naylor que o Humberto Eco falou isso ontem, um pouquinho antes de morrer ele falou que a internet trouxe voz para os imbecis, né? Que antigamente era o idiota da aldeia, ficava esquecido num canto, agora ele tem um microfone e ele faz um barulho, e o Humberto Eco foi quase crucificado por conta disso aí, né? Então, e aí eu ia emendar com uma pergunta, o Naylor já entrou nela, mesmo se eu não tivesse feito. Isso aqui é a sintonia, né? Que é essa questão de novo normal, né? Como é que você vê esse negócio aí, Naylor? Você vê isso como um rótulo? O que é isso, cara? O Luciano, pergunta assim primeiro. O que era normal? O que era o outro normal que eu não conheci? Porque eu não sei o que era o outro normal. Então eu vivo no mundo de doido, porque eu não conheço nada de normal no outro mundo. O que acontece demora, quando a gente muda de século, demora para a gente entrar naquele século. O que a pandemia fez? Ela acelerou a entrada no século XXI, que é o século da tecnologia. Antes não havia isso. Não é? O que acontece, repara, vamos pensar na virada do século XIX para o século XX. Não é porque virou 1900 que a gente comemorou o Ano Novo, o Século Novo, soltou fogos, que a gente mudou. Não mudou. Demorou bastante tempo até entrar. Vou dar um exemplo muito simples. Na Grécia Antiga, as pessoas andavam, vou pensar assim, 5 séculos antes de Cristo, Sócrates. As pessoas andavam a cavalo. No tempo de Cristo, as pessoas andavam a cavalo. No fim do Império Romano, no século V, depois de Cristo, as pessoas andavam a cavalo. No fim do Império, na queda do Império Romano do Ocidente, fim da Idade Média, 1453, as pessoas andavam a cavalo. Não é? Na Revolução Francesa, eles andavam a cavalo. E em 1900, as pessoas andavam a cavalo. Então, as pessoas elas estão pensando que a vida muda assim. Ó. Não é assim. O que acontece é a história começou a acelerar. Mas mesmo no século XX, a gente começa quando aqui no Brasil? Depois da Semana de Arte Moderna, em 22. Nota que nós estamos em 20. Não é muito diferente. Dali para frente, as pessoas falam assim, peraí, tem muita gente pensando... Ora, Olavo Bilac, que é um parnasiano tipo que eu gosto, mas ele ganha o prêmio de primeiro príncipe dos poetas brasileiros em 1907. Nós já estamos no século XX, não é verdade? E o que acontece é que... E aí começa o segundo príncipe, o terceiro príncipe, que era uma coisa do século XIX. Depois da Semana de Arte Moderna, as pessoas começam... Opa, mas também depois da Primeira Guerra Mundial. O que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi a pandemia do século passado. As pessoas achavam que não tinha. Tanto que o movimento dadaísta, de 16, dizia o quê? Não é possível que o homem tenha ficado tão inteligente e ainda faça uma guerra mundial. Dada quer dizer nada, igual de Google Dadá das crianças. Não quer dizer nada. Então, dadaísmo seria nadaísmo. Né? É o caos, era a arte do caos, a arte nascendo do caos. E todo mundo achava que a Primeira Guerra jamais traria outra guerra. Logo depois veio a Segunda. E depois a Guerra Fria. E agora a pandemia, não é verdade? Mas no meio do caminho, quebrou a Nasdaq. Depois a gente teve a crise americana em 2008, a crise da Grécia em 2012, né? Aqui no Brasil a crise da Dilma, todo tempo. Então o que a gente precisa, eu acho que, por isso, quando você me disse, eu estou fazendo um curso antifrágil, fiquei pensando, essa matéria, Luciano, tinha que entrar na escola. Você tem que ser, eu vou votar, quando eu for presidente do mundo, eu vou escolher você para ser ministro da Educação para colocar a matéria de antifragilidade. Vai constar no currículo obrigatório, para as criancinhas aprenderem que se você cair, você machuca. Se você bater a cara na parede, dói. Entende? É assim. E quando você lê um livro, não dá para você ler o livro e tudo puxar, como se fosse no pendrive. Eu coloco um cabo USB e puxo tudo para a minha cabeça. Eu quero fazer uma analogia muito simples aqui. Ora, se a gente nascesse sabendo tudo, como as pessoas querem, muita gente fala isso, ai, que vontade de nascer sabendo tudo. Uma aranha, uma abelha, elas nascem sabendo tudo. Né? A aranha ela não vai para a escola aracnídea para aprender a fazer uma teia. Ela já nasce com a teia no DNA dela. Agora, se eu matricular uma aranha numa universidade aracnídea, do jeito que está cheio por aí, e fazer pós-graduação em aranismo, ela não vai aprender uma segunda teia, ela só sabe fazer aquela. Agora, você, eu e todo mundo que está nos ouvindo agora, nós nascemos sem saber fazer nada, mas com a potencialidade de fazer qualquer coisa. Esta é a graça e a beleza de ser humano.
Não é? Então, quando você duvidar se você queria ser humano ou não, essa é a graça de ser humano. E não é saber nem ser menos frágil para ser melhor que os outros, mas é para ser melhor que você, para ter seu espírito um pouco umedecido. Quando você passa no frio, agora estamos chegando no frio, quando você passa creme hidratante, é para que a sua pele não resseque. O que o conhecimento faz? Ele umedece a alma. Então, o conhecimento é um creme hidratante para a alma, não é verdade? Não é para você ser melhor que nada, não é? É para você ser melhor que você, para a sua alma ser um pouco mais lisinha. Não é? Nailor, esse cenário que você está pintando aí, da gente ser introduzido no século XXI, a partir dessa grande chacoalhada, né? Que a gente entende, para mim é muito claro, né? A humanidade está caminhando numa direção, acontece um cataclisma e ela vira. Ela vai virando. E esse cataclisma pode ser um tecnológico, pode ser uma invenção. Pô, o cara inventaram a prensa, sabe? Puta, aquilo muda a história da humanidade, né? Cada vez que acontece... Ou pode ser uma tragédia que a gente nunca viveu, uma tragédia ecológica, uma tragédia do planeta, ou a pandemia, como está acontecendo agora, né? Mas a gente já viveu isso com guerras, viveu isso com tecnologia, e acho que é a primeira vez que a gente está vivendo isso com nós aqui, nós vivos, eu quero dizer, nós, não a humanidade, nós aqui. Sim, nós. O brasileiro nunca viveu guerra, a gente só viveu crises importantes, que eram crises que tinham a ver ou com a tecnologia ou com a economia, né? E que faz a gente virar de lado, né? Pela primeira vez surgiu uma crise que ameaça a vida da gente, né? Então, isso desloca o eixo e a gente começa a olhar para o outro lado. Esse outro lado não é o novo normal, cara? Esse outro lado não é novo normal. É só o caminho que a gente tinha que seguir. Olha, eu sou um cara que fala por metáforas. Vou usar outra metáfora, duas metáforas aqui. Uma metáfora é: quando um rio, qual é o caminho natural do rio? É chegar ao mar. O rio vai indo, topa uma montanha. Se quando ele topa uma montanha, ele não pode passar pela montanha, claro. Sim. Se no lugar em que ele topar a montanha for um lugar fundo, ele faz num lago. Mas, de qualquer maneira, ele já não é mais um rio, ele fez um lago. E se ele se expandir demais, como lago, ele dá uma volta na montanha, vira rio de novo e segue para o mar outra vez. Então, o destino de todo mundo é chegar ao mar. O que é chegar ao mar? Eu não sei. Não é verdade? Eu não sei o que é chegar ao mar. Por isso eu não acredito em chegar. Eu acredito em continuar caminhando. As pessoas, elas estão equivocadas em que elas vão chegar a algum lugar. Não tem lugar nenhum para chegar na vida da gente. O lugar é continuar caminhando. Esse é o lugar. Então, agradeça que você continua caminhando. Então, não tem aposentadoria. Não tem aposentadoria da vida. O Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz que o homem é uma obra de arte em constante renovação. Quando ela está pronta, acabada, a gente está de mão beijada com os vermes. Não é verdade? Então, se você quiser ficar acabado, você quer chegar, morra. Não é? O Fernando Pessoa diz: não me venha com conclusões. A única conclusão é morrer. Então, você quer uma conclusão para a sua vida? Morra. Não é verdade? Morra e desculpem aqui, pare de encher o saco dos outros. Entende? Não vai encher o saco dos outros. Morra e morra quieto, sem dar trabalho. A segunda metáfora que eu queria usar é uma metáfora cristã, porque, na verdade, a gente foi criado. A nossa cultura ocidental é uma cultura judaico-cristã. Por mais que a gente reconheça filósofos orientais, e a gente reconhece, não é? Eu mesmo falei do Buda aqui, não é? A gente reconhece Lao Tse, enfim, a gente reconhece Sun Tzu, uma série. Mas a gente tem uma formação judaico-cristã. Então, tudo que forma nosso imaginário é judaico-cristã. Inclusive, o nosso sentimento de culpa é um sentimento judaico-cristão. Agora, quem já foi a uma... Só para vocês entenderem, eu não sou um sujeito que frequenta igreja, eu não sou um cara religioso, isso. Só estou falando porque eu sou um homem de humanas. E não tem como você ser uma pessoa de humanas e rejeitar o conhecimento bíblico, porque ele é a base do pensamento ocidental. Né? Basta ver que o Velho Testamento é o Velho Testamento para todo mundo. Qualquer religião ocidental, o Velho Testamento é igual para todo mundo. Quando você vai ver uma criança ser batizada, quem já viu uma criança ser batizada, tenta se lembrar. O padre pega essa criança e ele pega a mão assim e molha o dedo numa cinza e faz uma cruz de Cristo na testa da pessoa. Por que ele faz aquela cruz de cinza? Para dizer àquela criança e para aquelas pessoas que estão ali que aquela criança veio do pó e para o pó ela vai voltar. Então não se iluda, meu camarada, que um dia você vai virar pó como todo mundo. A conclusão é morrer. Ninguém sabe qual é a data, mas você vai voltar ao pó. A outra coisa que ele faz é pegar o peito da criança, ele molha o dedo assim no óleo
um óleo ungido, e faz uma cruz no peito dessa criança. Um óleo que é bento, um óleo que é ungido. Para quê? Para que o dia que o diabo quiser pegar a alma daquela criança, a alma daquela criança seja lisa e o diabo não consiga pegar. O diabo sempre escorrega na alma daquela pessoa. É por isso que ele faz uma cruz de óleo no peito daquela criança. Então, vamos pegar metaforicamente o que é o seu curso, o que é o conhecimento. É você continuar passando óleo na sua alma para o diabo de todos os problemas não pegar você. Não é verdade? Eu acho que essas são as minhas metáforas. Que figura, cara. Agora eu vou te cutucar um pouquinho aqui. Você é um professor, você é um palestrante de mão cheia, você palestra muito, né? E quando surgiu a pandemia aqui, esse negócio deve ter batido direto no teu negócio, claro. Porque você não está fazendo palestra, você não está você não está indo dar aula presencialmente, e de repente, você gosta de metáfora, né? Você é um dentista que não pode atender os pacientes, porque não pode encontrar ninguém. Como é que eu faço, né? Quando essa coisa apareceu e começou aí há 100 dias atrás, né? Como é que você olhou para isso aí? Você conseguiu ter uma ideia do que vinha pela frente? Porque, cara, olha, eu vou fazer 64 anos, cara. Eu nunca vi nada nem parecido com isso ao longo da minha vida, tá? De trancar o mundo durante 100 dias, eu nunca vi nada igual, né? Então eu não podia imaginar que eu iria passar o meu aniversário lá em junho trancado, sem poder sair na rua, né? Como é que você recebeu essa situação? Como é que você interpretou isso tudo com essa tua bagagem aí filosófica? Olha, Luciano, vou falar uma coisa. Coincidentemente, eu acabei de publicar hoje um post no LinkedIn, né? E depois as pessoas que estão me ouvindo, se quiserem, é Nailor mesmo, Nailor Marques Júnior. No Instagram eu conto histórias todos os dias, eu conto histórias e declamo poemas e mostro como a literatura pode ser uma grande viagem. Como ler é levar a alma para passear. Mas também eu fiz um post hoje dizendo o seguinte para as pessoas, até lembrando Nietzsche, eu sou humano, demasiado humano. Quando a pandemia veio, eu tomei um nocaute, uma porrada tão dada na cara, que eu passei 10 dias sem saber o que fazer. Eu quis contar isso lá. E os próximos 10 dias, eu levantei, mas eu não sabia para onde ir. Por que eu quis contar isso? Porque a gente precisa contar covardias também. As pessoas, elas só querem contar atos heróicos. E eu disse lá, eu quero vir a público contar uma covardia. Eu quero contar um medo que eu tive, uma incerteza, como qualquer pessoa. O ser humano que fala, não, a pandemia veio num dia, no outro dia eu tirei de letra, é mentiroso, entende? E a internet está cheia dos mentirosos. Eu ouço gente, eu tenho visto na internet um garoto, assim, de 18 anos, e diz assim, gente, eu vou dar 10 dicas de como trabalhar home office. Cala a boca, você não saiu nem da fralda, se enxerga, moleque. Se enxerga, vagabundo, você não sabe nada. Não é verdade? Malemar, você sabe escrever seu nome? Que papo furado é esse, cara? Que papo furado? Que eu desvio no guru com 18 anos, não é? Eu me lembro quando Justin Bieber escreveu as memórias dele. O cara tinha 20 anos. Que memória uma pessoa de 20 anos tem? Sabe? Não é assim, enxerga, tem um pouco de humildade. A palavra humilde, não é? Pensando no radical H-U-M, significa manter seus pés no chão. Caraca, não esquece de onde você veio. Então, eu sofri como qualquer pessoa. Um dia, eu tinha dado 6 palestras, quando a pandemia bateu. Não é verdade? E eu tinha 28 palestras para o primeiro semestre, num dia. No dia seguinte, eu não tinha nada. Cancelaram todas, até as de março. O cara falou, não, melhor não. E elas não foram assim, adiadas. Algumas disseram, vamos adiar sem data. Outras disseram de cara, vamos cancelar. E, o fato, é cancelado mesmo. Por quê? Porque essa pandemia vai o ano todo. O Ministério da Educação já disse que as aulas não voltam mais. E eu acredito nisso. Agora, claro, depois dos 20... Quando entre os 10º e o 11º e o 20º dia, eu comecei a pensar, você não pode ficar aqui, você é mais inteligente que isso. Agora, claro, parte da minha vida já era online. O que eu fui é começar a pensar como transformar a minha vida, enquanto for necessário, definitivamente 100% uma vida online. Dizer que a minha vida será 100% online daqui para frente é mentira, porque eu gosto de gente. Eu gosto de abraçar, eu gosto de dar a mão, eu gosto de colocar a mão, eu beijo meus amigos, eu beijo minhas amigas,
Na verdade, eu gosto disso, gosto disso. Então, não vai dizer, eu gosto de falar em público, não é? Eu gosto de contato com as pessoas, eu gosto de ensinar. Mas, claro, não posso fazer, eu tenho que procurar outro caminho. De repente, o que eu começo a fazer? No meu Instagram, eu comecei um projeto chamado Viajando com a Literatura, não é? E o que aconteceu? De repente, as pessoas começaram a escrever, começaram a aderir, foi uma coisa bonita. Elas descobriram que a literatura fazia parte delas, só estava escondida. Sim. E o volume de gente que foi acompanhando as histórias é uma coisa inacreditável, e orgânico, absolutamente orgânico. Não tem impulsionamento, não tem nada. É absolutamente orgânico, um crescimento estratosférico. Quer dizer, eu comecei mais ou menos uns 2 meses, talvez, nem isso, né? E o meu perfil dobrou. Então, o que aconteceu? As pessoas realmente descobriram que contar histórias é legal, que literatura é legal, que saber coisas é legal. Na verdade, eu tenho contado histórias de todo tipo. De Guimarães Rosa a Mil e Uma Noites. De Machado de Assis à mitologia chinesa. Eu tenho contado tudo. E tenho feito uma pequena interpretação das pessoas das histórias. E tenho declamado sempre como eu já declamava antes. Só que agora parece que os poemas ganharam um sentido novo na vida das pessoas. Elas descobriram que elas podem ver com menos e elas podem ver um pouco mais profundamente. Não todo mundo, porque, como a gente disse, o idiota ele vai ser idiota, o mau caráter vai ser mau caráter, assim por diante. Na verdade, porque uma pandemia não cura caráter. Não. Tanto que eu adoro quando alguém faz... Não, ela revela. Ela revela caráter. Você sabe, eu dou muita risada quando alguém fala assim, ó, nós vamos fazer um workshop de ética, workshop de bom caráter. Existe isso. Cara, só para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, meus amigos, as virtudes, qualquer que sejam elas, os valores, vou falar virtude, os valores, ética, decência, honestidade, bondade, eles só existem na prática. Não existe virtude na teoria. Você não pode olhar uma pessoa e falar assim, aquela pessoa é boa, aquela pessoa é honesta, porque isso não existe, é contra a espécie humana. O que é ético, ele só existe praticado. Então, não fale em ética. Quando você pratica atos éticos, você é ético. Quando você pratica a bondade, você é bom. Quando você pratica a honestidade, você é honesto. Caso contrário, você é como qualquer outra pessoa. O Hitler também tinha mãe. Você acha que a mãe dele não gostava dele? Gostava. Não é? Você acha que a Eva Braun não gostava do Hitler? Gostava. A secretária do Hitler, para quem viu aquele filme que mostra lá os últimos dias do Hitler, ela gostava dele, ela chorou. Ele é o Hitler. Eu li o piloto do Hitler, de Hans Baum, né, que foi piloto dele de 28 a 45, e ele descreve ele como um homem extremamente gentil, mas ele conheceu o outro lado do cara. Entende, não? Ele conheceu o outro lado do cara. É assim, então. Todo mundo tem duas facetas. Se eu corto um salame bem fininho, a fatia tem 2 lados ainda, não é verdade? Então, eu acho que isso é que é bacana na vida. Então, não tenha vergonha de dizer que você errou. O problema é você casar com o erro. Então, eu creio que o problema não é o Lucas dizer eu estou olhando aqui na minha vida e estou vendo que eu vou lavar louça e eu tento fazer louça de um jeito diferente. Alguém disse a queda. Boa, obrigado, Tom. A queda mesmo. E o que acontece quando o Lucas disse eu vou lavar louça e eu começo a pensar como eu vou fazer louça, o que aconteceu? Um novo Lucas despertou dentro do Lucas. Esse Lucas já estava lá. O que aconteceu? Ele precisava quebrar a casca do ovo. Sair do ovo. Agora, Lucas, crescer é sempre mais dolorido. Por isso você falou assim, cara, eu fico pensando nisso. Não é verdade? Claro que é legal. É para isso que a gente tem cérebro. É para isso que a gente tem um cérebro aqui dentro. Isso distingue a gente de um outro animal qualquer. Senão a gente teria feito igual. Depois... Pode falar. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Hoje à tarde, eu publiquei na Confraria Café Brasil um post que eu vi, acho que foi pelo Twitter. Um post da Ângela Rorô. Lembra da Ângela Rorô? Sim, claro. Porra, opa. Cantou muito para nós aqui. Um post dela dizendo o seguinte: belíssima. Estou em dificuldades financeiras, por favor, deposite R$10 e dando a conta do banco dela no post ali, dizendo o seguinte, eu não tenho R$10 para pagar minhas contas, né? Eu botei aquilo lá e falei, cara, quando eu li isso aqui, além da bofetada que eu tomei, né, imediatamente, me veio a história da cigarra e da formiga, né? Que, lembra, sim, né? Aquela coisa, claro. A sociedade precisa de cigarras, cara. Por que a formiga tem que trabalhar para sustentar a cigarra, né? E ali ficou claro para mim, chegou o inverno, e a cigarra não tinha. E aí vem uma puta história. É culpa dela, porque bebeu tudo, fumou tudo, cheirou tudo, agora tem mais é que se ferrar e tudo. Mas aí eu olhei para aquilo e falei, cara,
essa mulher me deu momentos tão legais na minha vida, sabe? Eu curti tanto ouvi-la Claro, cantar, as músicas dela, cara, eu curti aquilo. Aquilo me fez tanto bem. Por que que ela merece agora se claro, ferrar pela escolha que ela fez lá, né? Então, claro, e claro, aquilo é um claro, nó na cabeça da gente. Quando a gente traz isso para esse claro. momento que nós estamos vivendo aqui e tenta colocar isso em perspectiva, fala, cara, o que que vai acontecer? De novo, vamos lá, no novo normal. O que que vai acontecer com as cigarras, cara, sabe? Vai voltar Sim. isso tudo? O que que eu faço com a Angela Rorô? Né? O que que nós podemos Você fazer com sabe que ela? Né? Como é que isso... E eu não consigo falar isso para você sem voltar de novo. Eu vou voltar lá atrás, tá? Na Roma, na sim, Grécia. Vou pegar lá sim, qual era o Diógenes, né? Que morava num sim, barril, morava dentro de um barril, que sim, não tinha nada, sim. cara. Não tinha o que comer, não tinha o que se Nada, vestir. Ele morava lá nada. e tinha uma mente. Um gênio. Como é que a gente convive com essas coisas que é muito fácil eu começar a falar em desigualdade social, em injustiça e tudo mais, mas isso é uma coisa muito complexa, né, pra gente entender. Como é que isso bate em você? Qual é a Olha, história que você tem para O nós? Ferreira Goulart, para mim, o poeta maranhense Ferreira Goulart matou essa charada. Ele disse: a arte existe porque a vida não basta. Eu Sim. acho que isso mata tudo. Uhum. Nós precisamos do cara que rala pra caramba, que quebra a pedra. Precisamos. Para usar o mito do Sísifo, do cara que empurra a pedra e ela cai, show. Mas nós também precisamos da Ângela Rorô. Se ilude quem imagina que nós não precisamos da arte. Nós precisamos. Senão, não haveria. Que seria o mundo sem a gente poder ler Machado ou ver Leonardo da Vinci ou discutir sobre o Diógenes. Uhum. Tem uma história do Diógenes muito interessante. Para quem já viu um afresco do Rafael, na Biblioteca do Vaticano, tem um afresco do Rafael chamado A Escola de Atenas. Vocês podem entrar na internet depois e buscar a Escola de Atenas. Se você olhar no canto inferior esquerdo, você vai ver que tem o batente de uma porta. Então dá para ver que foi pintado numa parede. Se chama fresco, porque ele pintava no gesso fresco, e aí quando ele secava, puxava a tinta. É por isso que a Última Ceia, do Leonardo da Vinci, que todo mundo chama de Santa Ceia, mas na verdade se chama a Última Ceia, que está em Santa Maria della Grazie, lá em Milão, ela é toda descascada, porque Leonardo da Vinci estava tentando uma técnica nova chamada a seco, e não funcionou, descascou. O afresco está lá do Rafael, do mesmo jeito, e só para saber, Rafael é o traço mais perfeito da Renascença. E quem disse isso não fui eu, foi Leonardo da Vinci e Michelangelo. Ele pinta a Escola de Atenas. Bem no centro da Escola de Atenas, está em perspectiva, porque a Renascença, a grande contribuição da Renascença é a perspectiva. A gente vê bem no centro Aristóteles e Platão conversando. E é interessante que, como ele não sabia como era a cara do Platão, o que ele fez? Ele desenhou a cara do Leonardo da Vinci. E como ele não sabia qual era a cara do Aristóteles, ele pintou a cara do Michelangelo. É a homenagem. Então, quando você olhar, olha, eu faço questão que vocês olhem depois dessa aula, a Escola de Atenas. E vocês vão ver bem no meio, tem uma escada de 3 degraus e tem um mendigo deitado nessa escada. Este mendigo é Diógenes. E por que ele pintou o Diógenes sentado nessa escada, maltrapilho? Porque o Alexandre o Grande, o professor particular do Alexandre o Grande, o preceptor do Alexandre o Grande foi Aristóteles. Né? O pai do Alexandre era Filipe II da Macedônia. E ele queria que o filho dele tivesse uma instrução de alto nível. E ele contratou um professor particular, e esse professor era ninguém menos que Aristóteles. Imagina seu pai contratar você, Luciano, imagina isso. O seu pai contratar o Aristóteles para ser o seu preceptor. Calcula isso. E uma das coisas que o Alexandre aprendeu com Aristóteles foi: não importa quanto as pessoas discordem de você, respeite os sábios. Diógenes odiava Alexandre, odiava, e pregava contra o Alexandre vazado. Um dia, quando o Alexandre invade a Grécia, ele vem procurando o Diógenes. E ele encontra o Diógenes sentado nessa escada. Por isso que ele vai pintado lá pelo Rafael, nessa escada. Vou abrir um parênteses aqui. Um dia, quando tiverem oportunidade de ir a Madrid, as pessoas vão a Madrid e elas têm... normalmente, elas vão visitar o Museu do Prado. E as pessoas deixam de visitar o Museu Reina Sofia. Os 3 andares inferiores do Reina Sofia só tem Rafael. É a maior coleção de Rafael, uma beleza.
então um dia que quiserem ir. Mas voltando ao assunto. Ele encontra como fala, o Diógenes, e ele fala assim, ele vê o Diógenes todo maltrapilho, porque ele era um mendigo, e ele diz, Diógenes, o que eu posso fazer por você? E o Diógenes olha para ele, petulantemente, e diz, saia da frente do sol, não me tires o que você não pode me dar. Diógenes, falando com o Alexandre o Grande, cara. E o Alexandre não matou o cara. Pô, perfeito. Perfeito. Enquanto você está falando aí, eu estou botando aqui a imagem, tá? A turma está vendo aqui a pintura, tá vendo lá o mendigo no chão lá, eu já achei na internet. Boa! Aqui. Bacana. Botei para a turma ver aqui, né? Então, aqueles dois no meio que vocês estão vendo em pé, um é Platão e outro é Aristóteles. Tá. Notem que o que tem a cara do Leonardo da Vinci, barbudão, ele aponta para cima. Platão, mundo ideal. Aristóteles aponta para baixo, mundo racional. Por isso que quando a gente estuda a Idade Média, o Luciano, se eu estiver me excedendo, você fala aí, hein? Não, eu vou partir para aqui para uma sequência aqui agora com o pessoal, fazer umas perguntas aqui. Só quero encerrar aqui. Tá bom. Quando a gente estuda a Idade Média, a gente aprende na escola que a Idade Média ela acontece entre o fim a queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476 d.C., século V, e vai até a tomada de Constantinopla, 1453, século XV. Não é? Mas, na verdade, eu acho que a grande Idade Média ela acontece entre Santo Agostinho, no século IV, que trouxe Platão para a Igreja Católica, e ela termina com Santo Tomás de Aquino, no século XIV, quando ele traz Aristóteles para a Igreja Católica. Tanto que quem estuda a lógica se chama lógica aristotélico-tomista. Então, eu diria que a grande Idade Média está presa entre Santo Agostinho, grande doutor da Igreja, e Santo Tomás de Aquino. E só para encerrar, as pessoas, quando a gente aprende na escola, em gramática, a gente diz que o nome de um santo começa com consoante, a gente usa São Pedro. E quando ele começa com vogal, a gente usa Santo Antônio. Isso não vale para Santo Tomás de Aquino. O nome começa com consoante, mas é preciso dizer Santo Tomás de Aquino. Ele é uma exceção, porque ele é um doutor da igreja. Então, quando se referirem a Tomás de Aquino, nunca digam São Tomás, e sim Santo Tomás de Aquino. Gramaticalmente é assim que se diz. Olha, o pessoal aqui nos comentários está reclamando porque eu ameacei fazer você parar de falar. Deixa ele falar, o cara é show, tá muito bom, para não. Mas eu tenho que conectar a nossa conversa com o negócio aqui da produtividade. E tem uma história tua aqui, interessantíssima, cara, que tem tudo a ver com o conceito do curso, porque você até contou isso no Leadercast, mas você vai repetir isso aqui para mim hoje aqui. Você é um dos raríssimos caras, eu não sei quantos fizeram isso, que foi ao Jô Soares e conseguiu que o Jô te desse um segundo bloco. Eu não me lembro se foi mais um ou dois blocos, mas não parou a entrevista e você voltou em mais um bloco ali, né? Porque ele começou conversando com você, cara, você foi envolvido de tal forma lá que a coisa que ele te deu a continuidade lá. E isso não aconteceu por acaso. Você teve um plano para chegar até o Jô Soares e fazer com que isso acontecesse, né? Conta pra gente, porque isso aí pra mim, cara, é produtividade na veia, cara. Eu tenho a chance de estar agora debaixo de um holofote, na frente de uma... Eu tô comandando a Ágora, uma Ágora para 20 milhões de pessoas, e me deram ali 10 minutos. Eu vou transformar esses 10 em 20, né? E não é fácil fazer, e você fez isso pensado. Conta pra gente a tua estratégia, como é que isso funcionou? Olha, foi assim, a minha ida foi muito rápida. Só para as pessoas saberem como é importante. Diz que a sorte é o encontro entre a preparação e a oportunidade. Eu recebi um convite, eu recebi uma ligação durante uma semana. A minha secretária dizia assim, a produção do jogo quer falar com você. Eu dava risada e falava assim, o Papai Noel quer falar comigo, a Branca de Neve. E nem atender. Outro dia ela falou assim, ligaram da produção do jogo de novo. Eu falei, tá maluco? Produção do jogo? Não é? Aí eu disse, mas aí o que acontece? Aí eu recebi um e-mail, @Rede Globo. Aí eu peguei o telefone e liguei. Entendeu? Uma moça disse, olha, eu sou secretário do Jô e tal. Eu falei, você tá de gozação? Ela falou, não é. A gente tem muito pedido que você venha para cá, babá. Eu falei, olha, eu recebi. Você não recebeu o nosso recado? Eu recebi, mas eu achei que era trote. Né? Eu ia fazer o que aí? Aí ela falou assim, passou pra gente que você é uma grande autoridade em Machado de Assis. Quem for assistir o programa, ele vai dizer isso lá. Eu sempre digo, eu disse lá, eu não sou
mas as pessoas ficam falando que eu sou. E quanto mais pessoas falam que eu sou, e mais me convidam para programas com Machado de Assis, aí mais aparece na internet, aí mais indexa, mais aparece que eu sou mesmo. Você tem uma ideia, ano passado eu fui representar o Brasil na Argentina por conta do aniversário, ano passado não, de 2018, para representar os 110 anos da morte do Machado. Eu acabo assim de cara, falei, gente, vocês estão convidando o cara errado, eu conheço um monte de gente, tal, me chamaram, eu fui. Claro que eu conheço o Machado, obviamente, né? Eu sou bobinho, né? Eu conheço bastante, mas se você falar assim, quem você conhece mais que você? Eu conheço, posso contar, sei lá, 100 caras, né? Mas não importa. O fato é que chamaram. Aí todo mundo falou assim, cara, o cara te chamou para falar de Machado de Assis. O que você vai fazer? Você vai moer de estudar Machado de Assis? Eu falei, gente, Machado eu já sei, né? O cara já me chamou para falar de Machado de Assis. Isso ele já sabe que eu sei. Até porque eu passei por 2 entrevistas antes. Então, eu não vou estudar o Machado, porque o Machado não é meu inimigo, né? No sentido metafórico. Meu inimigo é o Jô. Quem eu vou enfrentar lá não é o Machado de Assis, é o Jô. Então, o que eu vou fazer para me preparar? Eu vou estudar o Jô. O que é que eu fiz? Peguei 30 programas, olha que é a determinação, e esmiucei 30 programas. Programas que deram muita audiência. E verifiquei nesses programas o que é que havia funcionado. E compilei tudo num programa só. Uma coisa eu aprendi. Muita gente dizia assim, você vai ao Jô, o Jô vai te tratar mal, o Jô faz isso, o Jô foi um gentleman comigo. O Jô me tratou muitíssimo bem. Sabe? A produção, tudo. Se eu falar qualquer coisa, eu vou ser mentiroso. Ele foi de uma bondade extrema, de tudo, de um agir tudo. Agora, claro, o cara é o Jô. Tem um programa, tem uma série de entrevistas. Ele não vai ficar batendo papo comigo, ele é meu amigo. A gente tem que saber isso, para não tomar como ofensa o que não é ofensa. Então, as pessoas precisam entender isso. Muito do que as pessoas dizem que é fragilidade, na verdade, é falta de preparo. Eu sei quem é ele e sei quem sou eu. E quando eu fui e eu cheguei, na verdade, eu sabia que uma das coisas que ele gosta é que você entenda que o programa é dele e não meu. Então, quem assistiu o programa, eu acho que vale a pena ver, quem já viu, ver de novo, você vai ver que em nenhum momento eu faço nada sem pedir licença para ele. Jô, posso fazer? Jô, posso falar? Jô, como eu disse para você agora, Luciano, se eu estiver sendo inconveniente, se eu tiver, você fala. Por quê? Porque o curso é seu. Eu estou de penetra aqui. Né? Tá todo mundo aí, a Bruna, o Lucas, todo mundo está ouvindo aí, o Thomas, todo mundo que mostrou aí, eles não me conheciam, eles não querem me ouvir, eles não estavam nem aí para mim, eles querem mais que eu seja assaltado ali fora. Não é? O fato é que eu caí de gaiato no curso deles, a seu convite, obviamente. Mas o que acontece é que eu tenho que pedir, o programa é seu. Então, o que eu fiz? O que eu fiz foi esquadrinhar o que era importante e o que não era. Né? Tanta história de olhar na caneca. Eu comecei no programa pedindo uísque. E todo mundo achou isso maior cara de pau, mas eu já sabia que eu ia fazer isso. Outra coisa, quando eu fui entrevistado, a moça me disse, Nailor, chegou até nós que você é uma pessoa que explica coisas difíceis de um jeito fácil. Quem está me ouvindo aqui, esse tempo todo que eu estou falando aqui, não sei quanto tempo, já perceberam que eu sou um sujeito metafórico. Eu sempre uso metáfora, porque uma metáfora todo mundo pode compreender. Então, meu exemplo do batismo é porque qualquer pessoa pode compreender, mesmo que ela não seja católica, ela entende essa transformação. Então, eu tento usar metáfora para explicar. O que eu fiz? A moça me perguntou isso. Olha, se ela me perguntou isso e eu fui aprovado, é natural que esta pergunta vai aparecer. Olha o que é o planejamento. Então, o que eu fiz? O Jô vai me perguntar. Você é uma pessoa que explica coisas difíceis de um jeito fácil. Me dê um exemplo. Olha, isso parecia óbvio. Né? O que eu fiz? Preparei um exemplo. Como eu sou da área de língua, da área de humanidades, eu preparei um exemplo de língua. A mesma coisa que eu falei do latim, do humano, eu preparei um exemplo de latim, que é uma coisa difícil e que eu usei, transformei, em lugar de explicar para o Jô, eu transformei toda a plateia em sala de aula. Claro, porque esse é o meu ambiente. No lugar de eu brigar no terreno dele, eu briguei no meu. Olha como é importante planejar. Eu peguei e usei, falei, posso usar seu auditório como sala de aula? Ele disse, à vontade, claro. É um programa de auditório, caramba. Eu usei, e falar para aluno é muito mais fácil que explicar para o Jô, claro, é minha praia. Então, olha como é bacana a gente puxar a briga para o terreno da gente. Numa discussão é legal. Eu puxei a briga para o meu terreno. Fui lá.
Dei, expliquei. Só um segundo, Naylor, só um segundo. Eu não posso perder essa aqui, né? Vocês estão sacando a quantidade de insights que o Naylor está dando para a gente aqui e que tem a ver com tudo aquilo que nós estamos colocando no curso? Ele acabou de falar de enquadramento, né? Ele está sentado no Jô, ele está enquadrado no programa do Jô. E o que ele fez? Ele muda o enquadramento e pede permissão para o Jô para assumir o controle da situação. Naquele momento não era mais o programa do Jô entrevistando o Naylor. Agora era o professor Naylor dando aula para uma sala. Ele mudou o enquadramento, cara. E ao mudar o enquadramento, cara, ele passa a ser o dono da situação, ele tá na praia dele, ele tá fazendo aquilo que ele tá... Só com uma virada de, ó, tô vendo aqui, virei para lá, muda a situação. Isso. Manda ver, vamos lá. Machado de Assis diz que na teoria da compensação das janelas, quando o diabo fecha uma porta, Deus abre uma janela. Isso está na lei da compensação das janelas do Memórias Póstumas. Mas vou lá. Aí fui e fiz. Mas o que eu pensei na sequência? Olha que é importante você planejar todo o cenário que você vai trabalhar. Eu falei, bom, eu sou um cara de línguas. Ele sabe que eu dou aula de literatura. Ele me chamou como especialista em Machado. Então, o que eu fiz? Só para eu voltar, antes de falar da explicação. A moça me disse, são 3 blocos o programa. São 2 convidados. O bloco do meio é neutro. Se você for bem no primeiro bloco, o segundo bloco é seu. Bom, essa informação foi me dada. Tá. Informação é um dado que a gente guarda na cabeça da gente. Pausa, Conhecimento... pausa. Deixa eu te pausar, porque isso aqui tem que ser trabalhado, tá? Para que isso acontecesse, você teve que dar sorte de ter sido escalado no primeiro bloco. Porque se você fosse pro último bloco, não tinha como voltar atrás. Não andaria nada, claro. Então tem um lance. Mas por que ele não me... Tem um lance do imponderável aí, né? Cara, né? Se não fosse o imponderável te colocar no primeiro bloco, você não conseguiria pegar o segundo. Então tem um lance aí que eu não consigo dominar tudo, né? Eu não sou dono do imponderável, né? Claro. Agora, olha uma coisa, Luciano. Por que ele me colocou no primeiro bloco? Porque eu era um ilustre desconhecido. Uhum. Se eu tivesse feito merda, o segundo convidado, que era famoso, limpava a minha barra, que era cantor, limpava a minha barra. Sim. Todo mundo ia me esquecer. A minha tarefa era ganhar o segundo bloco. Quer dizer, os meus 15 minutos de fama do Andy Warhol. O que é que eu fiz? Ele me chamou para falar de Machado de Assis. Assistam o programa, vocês vão ver. No primeiro bloco, eu não falei nada de Machado de Assis. Nada. Eu empurrava a conversa para outro assunto. Eu conheço muito, sem nenhuma modéstia, o poeta Augusto dos Anjos. Sim. Isso é sorte. Eu não sabia que o tio-avô do Jô Soares era o Orri Soares. O Augusto dos Anjos só tinha 2 amigos, o Santos Neto e o Orri Soares. Uhum. No meio da conversa, ele vira e fala assim, você sabia? Ele falou, você gosta de Augusto dos Anjos, é verdade? Eu falei, adoro. Ele vira para mim e fala assim, eu não sabia. Você sabia que meu tio-avô foi que publicou a obra dele na 2ª edição? Eu falei, não vai me dizer que você é sobrinho neto do Orri Soares. E ele falou para mim, sou Soares, como eu vou imaginar quantos Soares? Aí eu virei para ele e falei assim, olha, você tem uma formação mais ampla. Uhum. E eu disse, então eu vou te contar uma coisa do seu tio-avô, que eu acho que você não sabe. E depois ele me disse que não sabia mesmo. Ele perguntou onde estava. E eu disse, olha, o Augusto dos Anjos, o Orri Soares e o Santos Neto caminhavam numa rua no Rio de Janeiro, na frente da confeitaria Colombo, e encontraram o Olavo Bilac, poeta Olavo Bilac. E com aquela cara triste, disse, o que aconteceu? Tem um cara de morto, parece que morreu alguém. Ele falou, morreu Augusto dos Anjos, você não sabe? Eu não sei quem é. E eles reclamaram, o Orri Soares reclamou um poema. E ele disse, esse é o poeta? Já morreu tarde. Eu contei essa história para ele. Aí ele me disse, onde está a história? Onde você leu essa história? Eu falei, você está na Academia Brasileira, não está? Ele citou. Está com um amigo seu, um colega seu da academia, chamado Antônio Olinto, está no livro dele. Cara, olha só, isso é a sorte e a preparação se encontrar. Olha lá, a preparação encontrando a oportunidade. Não é verdade? Isso aí. Daí o que aconteceu? Voltando à nossa história inicial. Quando eu terminei, eu falei, eu sou um cara de língua. Quando eu chegar, o que o Jô vai falar? Olha que é importante você prever a próxima jogada do planejamento. Não é só prever o que está acontecendo, mas quais são os cenários possíveis do que pode acontecer. Eu falei, eu vou voltar, vou contar essa história, vou dar um show, e ele vai perguntar assim, mas você é um cara de humanas? Parece óbvio.
E se fosse de outra matéria? O que eu fiz? Na minha cabeça, preparei um exemplo de matemática, de química, de física, de biologia, de filosofia, de todas as matérias. Fui com o exemplo na minha cabeça. Eu termino a minha fala, ele fala assim, mas você é um cara de línguas. Isso me parece meio lógico, você trabalha com isso. E se fosse matemática? Eu falei, se fosse matemática, eu contaria a história do Pitágoras. E pau na história do Pitágoras, acabou, cara. Matou. Planejamento, preparação, segurança e planejamento. Não tem quem vence isso, cara. E outra coisa, né, Naila? Você foi lá com o intuito de ganhar o segundo bloco, não era de fazer uma entrevista pro Jô. Olha que sacada. Eu fui lá para dar uma entrevista para ele. Eu não fui para ganhar o segundo bloco. E você foi para ganhar o segundo bloco. Então, isso orientou todo o teu comportamento, que era, cara, será bem sucedido se eu ganhar o segundo bloco. Né? Claro. Que é outra coisa, mais uma coisa. Expansão do enquadramento, né? Ó, eu olhei aquela história, como é que é? O pedreiro que levanta tijolo e o pedreiro que constrói catedral. Sim. Os dois fazem a mesma coisa, mas um tem uma visão muito ampliada, que aí motiva, aí, cara, aí, porra, fantástica essa história aí, cara, fantástica. E você vê que eu falei o tempo todo, aí a gente começou a conversar de Augusto dos Anjos, que a história rendeu. Sim. Eu declamei tudo. Aí ele chegou uma hora e falou assim, mas e o Machado? Eu vou ter que te dar outro bloco, porque você não falou nada do Machado. Eu falei, então depois do intervalo a gente volta. E já tinham ido 19 minutos. Sim. Os blocos do jogo são de 15. Sim. Já tinham ido 19. A hora que ele falou assim, então, depois do intervalo a gente fala. Na hora do intervalo ele me perguntou o que eu te falei e disse muito obrigado. A entrevista está sendo muito bacana, o pessoal está adorando, porque ele vai recebendo lá do fundo o background do povo, dizendo o que acontece. Sim. Né? Os caras estão assistindo e tal. Aí eu voltei. Quando eu voltei, bom, agora é Machado, não vai me dar o terceiro bloco, é o segundo convidado. Agora eu vim para fazer o que eu vim fazer. Não é verdade? Então vamos falar de Machado. E aí era a entrevista que a própria produção havia preparado. Sim. Como ele era um homem inteligente, a gente improvisou na primeira. Ele entrou no script, eu saí do script, ele abriu o script, porque ele é um homem muito inteligente, muito versado. O que aconteceu? No segundo bloco, tanto para mim quanto para ele, o que a gente tinha que fazer? Voltar para o script. Sim. Beleza. Agora, você vai uma televisão. Bem na frente do jogo, tem um TP, um teleprompter. A pergunta que ele vai me fazer depois aparece no TP. Sim. Eu estou acostumado com TV. O que eu fazia? Erguia meu olho, olhava a pergunta e já ia preparando ela na minha cabeça enquanto ele falava alguma coisa comigo. E aí já seguia. É isso? Obviamente, exige treino, isso é natural. Claro, eu não estou dizendo que lembra, não é isso. Né? Senão as pessoas não estavam aí com você, já não estavam conversando. Não é verdade? Eu passei a minha vida inteira debruçado em livro. Você sabe, a gente é amigo há bastante tempo, né? Eu tenho uma memória assim, de elefante, eu vou falando as coisas e eu vou me lembrando, sei lá de onde vão saindo as histórias, mas o fato é, e é mais interessante, é saber, isso que eu ia falar aquela hora que você falou tempo. Falei, eu tinha aquela informação. O que a informação é? É um dado que você sedimenta na sua cabeça. O que é o conhecimento? É a capacidade que você tem de gerenciar esse dado. Então não adianta você fazer o curso do Luciano, ouvir um monte de coisa que ele vai dizer para você e depois não praticar isso. Porque é quando você pratica que aquilo acontece. É como a virtude, é como a bondade, como tudo. Não é verdade? É quando você pratica que aquilo acontece. Porque ouvindo você falar, Luciano, é tudo elementar. O cara fala, puta, fácil pra caramba. Sim. Porque eu não pensei isso. Quando o cara vai fazer, ele vai descobrir que não é exatamente assim. Eu sempre que eu uso, eu falo, cara, é óbvio, não é? Por que você não faz? Não é óbvio? É claro que é óbvio, então faz. Quero ver, faz aí, né? Que é uma loucura, né? Isso. Nailor, olha aqui, ó. Nós estamos aqui já 1 hora e 43 minutos. Com você não dá tudo isso, tá? 40 e poucos minutos, mas tem um limite aqui para todo mundo aqui. Eu quero só fazer o seguinte, eu queria abrir pro povo agora, moçada. Eu não vou conseguir controlar aqui, porque eu não consigo ver todo mundo. Então, se alguém levantar a mão, eu vou estar correndo as páginas aqui para procurar ver se alguém levanta a mão. Se alguém levanta a mão, ou abrir o microfone e quiser comentar alguma coisa, fazer uma pergunta. Muito bom aí, parabéns aí, Luciano, parabéns para todos vocês aí. De todos esses insights aí, uma coisa que eu fiquei aqui, achei muito legal, foi quando ele disse que ler é colocar a alma para passear. Que show isso aí, hein? Interessante, parabéns aí, cara. Cara, se vocês todos me puderem, me acompanhem pelo Instagram. Lá no Instagram, eu vou levar vocês a viajar com poesia de monte, né? Com literatura de monte. Já estou te seguindo aqui, cara. Nailor Marques Júnior, super fácil. Sim, né? Sim, eu já estou te seguindo aqui, cara.
Já Inclusive, tem. podem pedir. Lá aceita pedidos. Eu não sou iFood, mas você pode pedir. Ah, bom. Muito bom, parabéns, parabéns, Luciano, Muito mais uma bom, vez muito aí, cara. obrigado. Valeu, cara, valeu. A Jamile estava tentando, ela ameaçou levantar a mão assim, e aí, fala, Jamile. Vamos lá. Oi, não, Nela, primeiro que já até foi comentado aqui no chat como é que eu não conhecia você antes, né? Porque, gente, pelo amor de Dumbledore, porque como não chegou, mas o importante é que chegou na gente agora. E um ponto que você comentou que me pegou muito foi até aqui no finalzinho, quando você comentou que a informação é o dado que a gente sedimenta dentro da cabeça e o conhecimento é você catalogar esse dado, né? Aí eu queria te pedir para você explanar um pouquinho mais como que funciona isso dentro da sua cabeça, assim, porque eu imagino um monte de engrenagem funcionando aqui, aí não sei se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso. Pois é assim, veja, se você me diz uma coisa, por exemplo, olha só, eu vou contar para você uma coisa que aconteceu que é real com meu filho. Eu tenho um filho de 12 anos e é muito engraçado meu filho porque a gente comenta as coisas que acontecem na escola, que agora as aulas são virtuais, né? Então eu posso acompanhar, né, as coisas assim, não vou nem comentar porque, enfim, né? Mas o erro de conjugação verbal, as coisas malucas. Mas um dia eu encontro meu filho, ele estava no 5º ano e ele estava assim, eu chego em casa, ele fica comigo, eu sou separado, mas ele fica comigo assim, final de semana e tal. Ele estava usando com uma prova de língua portuguesa e ele estava assim, eu memim comigo, eu memim comigo, eu memim comigo, tu te contigo, tu te contigo. E assim foi, repetindo todos os pronomes pessoais do caso reto e pessoais do caso oblíquo. Eu disse, o que está fazendo, Miguel? E ele disse, pai, eu estou estudando para a prova. Tá, eu entendi. Mas o que você está fazendo? Eu estou estudando, pai. Tá, mas o quê? Por que você está falando isso? Eu memim comigo, tu tenti contigo, tu tenti contigo, não é? Ceci, olhei, por que você está fazendo isso? Não é? Aí ele disse, pai, é que vai ter uma prova de pronome. Aí eu perguntei a ele, o que é pronome, filho? Não, isso não vai cair, pai. Eu estou te perguntando o que é pronome, tu pergunta se vai cair na prova. Como é que você está estudando pronome se você não sabe o que é pronome? Aí ele falou assim, não, pai, mas ele não vai perguntar o que é pronome. Então, mas se você não entendeu o que é pronome, está decorando, veja que ele estava decorando uma informação sem entender para que aquela informação servia. É o conhecimento. Aí eu disse, filho, me dá 5 minutos, 5 só. E ele me ouve muito. Eu disse, pronome. Pro é a favor. Nome é aquilo que vai no lugar do nome, a favor do nome. Então, no lugar de eu dizer assim, eu digo assim, Miguel, você vai ao cinema comigo? Eu não disse, Miguel vai ao cinema com Nailor? Eu não disse isso. Eu disse, Miguel, você substitui seu nome por um outro pronome, que substitui o seu nome. Vai ao cinema comigo? Eu não disse Nailor, eu disse comigo, outro pronome. Então, eu quero que você entenda que você está estudando, são pronomes pessoais. E aí, pessoal, porque substitui uma pessoa do verbo. E há pronomes pessoais do caso reto, que substituem diretamente a pessoa, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, substitui diretamente pronome pessoal do caso reto. E há há pronomes que substituem de modo torto, de modo oblíquo, que não é de modo direto. Por isso, pronome oblíquo. Oblíquo quer dizer torto. Então, para cada pronome do caso reto, existe um pronomes do caso oblíquo. Para eu, que me substitui direto, eu digo assim, eu vou ao cinema. Substitui, Nailor vai ao cinema. Eu substituo de modo reto meu próprio nome. Mas também eu posso usar de modo oblíquo, me, mim, comigo, para não me repetir. Para que o texto seja coeso, eu faço isso. Então, você entende isso, filho? Quais são os pronomes pessoais do caso reto? E ele diz, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Ótimo. Então, eu digo assim, diga para mim, pai, você vai ao cinema, né? Diga alguma coisa, para que eu vou fazer? Quando você fala pai, você não fala, Nailor, você vai ao cinema, você não fala isso. Você fala pai. Pai é uma forma de você me tratar, pronome de tratamento. Não é verdade? Você vai ao cinema é um pronome pessoal de segunda pessoa que concorda com terceira pessoa, porque isso acontece em quase todas as línguas do mundo. Um pronome de segunda pessoa, que equivale ao tu, que concorda com terceira pessoa. Não é? Então, a gente fala você, que é a segunda pessoa, mas concorda com a terceira pessoa. Você é, e não você és. Não é? Assim, em francês, on va, e assim por diante. O fato é que ele disse isso. E aí ele decorou. Falei, agora, a cada um equivale.
eu falo assim, Miguel, você vai ao cinema comigo? Ou eu falo, Miguel, você vai ao cinema com eu? Ele fala, não, você vai ao cinema comigo. Claro, porque eu não posso terminar uma oração com o pronome do caso reto. Eu tenho que me referir a mim mesmo de modo oblíquo, não é? Puta, entendi. 5 minutos, ele fez a prova e tirou 10. É isso. Então, não adianta que a professora encha a cabeça do meu filho de informações. É preciso que a informação faça sentido na cabeça dele. Quem fez a pergunta para mim? Foi a Como Jamile. chama a pessoa? A Jamile. Jamile, tá me ouvindo? Jamile. Sim. Fez sentido para você? Muito. Na verdade, assim, pela primeira vez eu pensei, nossa, a palavra pronome faz sentido. É isso. Eu sei o que ela significa. Isso é fazer sentido na cabeça das pessoas. Nível, hein? Que nível. Confesso que, vou confessar para vocês aí, eu nunca fui bom em português, mas eu nunca tinha ouvido uma explicação tão serena e tão clara como essa aí agora, hein? Eu aprendi em 5 minutos. Eu tava igual o teu filho, Nailor. Caraca, tu me deu foi uma aula completa aqui em 5 minutos. Parabéns. Obrigado, Wagner, Luciano Pires. Obrigado, Luciano Pires, me permite falar. Vocês sabem o que é isso? Isso é o curso Produtividade Antifrágil. Obrigado ao Luciano que me permite falar. Opa. Não é verdade? Ele sabe que ele nunca sabe direito o que ele vai ouvir da minha boca. Não, mas eu sempre, sou um sempre convidado vale meio esquisito. Mas eu estou muito feliz de estar participando aqui. Vocês estão vendo que eu estou bebendo aqui? Estão vendo que eu estou bebendo? Tá, porque antes disso, eu estava num outro curso. Eu estava como participante, eu estava dando uma aula num outro curso para pessoas de Pernambuco. Na verdade, eu tenho um grupo de 16 casais formados em Pernambuco e eles querem que eu ensine humanidades. Só que é um grupo de vinho. Daí eu estava bebendo, segui bebendo. Ah, já foi, né? Vamos lá, moçada. Mais alguém aí? Abra o microfone e faça a pergunta. Quem mais tiver. Pode perguntar. Olha lá, a Bruna também está abanando a mão. É a Bárbara. A Bruna, na verdade, é a Bárbara. É a Bárbara de dia, Bruna de noite. Tá escrito Bruna ali, porque a Bárbara entrou pelo Eu entrei pela conta da minha irmã, não reparei. Então, senhoras e senhores, essa é a Bárbara aqui. Muito bem, então vai lá. Faz o relacionamento com vocês, o curso e tudo mais, está aí. Estamos conhecendo a Bárbara. Diga, Bárbara. Vamos lá, Bárbara. Boa noite, Bárbara. Oi, boa noite, pessoal. Prazer. Oi, Nailor, boa noite. Foi um enorme prazer aqui. Eu já tinha ouvido algumas coisas de você, enfim. Mas hoje foi realmente uma grande aula. Eu confesso que a resposta da Jamile, me deixou um pouquinho confusa sobre o que eu ia falar, porque eu prestei tanta atenção que eu perdi um pouco o foco. Mas, na verdade, é mais uma questão de conceito, assim, como é que uma frase ela pode mudar tudo, né? Várias coisas que você disse eu me identifiquei, só que eu não sabia o porquê eu fazia. Era como se fosse características inatas da minha pessoa. Então, eu lembro quando eu fui palestrar num evento que a maioria das pessoas aqui devem conhecer, o Luciano palestra todo ano, é o Epicentro. E quando eu fui palestrar no Epicentro de 2016, eu falei, cara, eu vou falar de empreendedorismo infantil. Eu estudo empreendedorismo infantil há 7 anos. Então, empreendedorismo infantil não é o meu inimigo. Meu inimigo é o palco, que eu não estou acostumada. Meu inimigo é a plateia, que eu não estou acostumada. Eu falava para 50 pessoas, 30 pessoas. Nunca antes na vida para, sei lá, o Epicentro são 2.000, Luciano? Não, lá são 800. 800 pessoas. E aí eu peguei e comecei a olhar todas as palestras que tinham o maior número de views do YouTube. E eu estudava, feito uma alucinada, todas as palestras. Então era como as pessoas se posicionam, o que elas fazem com a plateia, como elas interagem, o que elas fazem. E isso que fez eu montar a minha palestra. Mas eu não sabia por que eu estava fazendo aquilo. E agora você falando que estudou as entrevistas do Jô e tal, tudo começa a fazer sentido. Mas em relação a uma frase muda tudo, é você dizer que as pessoas perguntam muito onde elas querem chegar. E não existe onde você quer chegar, porque, na verdade, chegar é morrer. E aí, exatamente. E quando você fala isso, você me quebra, assim, todinha. Porque eu sempre fui a pessoa de onde eu quero chegar. E eu achava que eu podia fazer um canvas e falar, não, eu quero chegar aqui. E aí depois eu falava, tá, e se eu chegar? Então é o fim, eu morrer? E aí você vem com essa frase e fala, não existe chegar, existe caminhar, né? Você está sempre andando. Se você chegar, você morreu. E aí é aquela coisa, né? Quebra todos os paradigmas de uma vida inteira, tudo bem, não são tantos anos, mas enfim, de uma vida para a gente parar e refletir. Realmente, onde eu quero chegar? Eu não quero, eu quero continuar. Como diz o Luciano, para cima e para frente. Você, a turma do curso aí vai lembra daquela aula em que eu falo foco mais no processo do que no resultado?
Quem foca no resultado e está de olho no resultado, quando chega na hora de entregar, começa a ficar alucinado, passa por cima, atropela, porque tem que entregar. E quando o foco devia ser no progresso do processo, né? Mais alguém? Deixa eu ver. Pode abrir o microfone e falar que eu procuro. Quem está falando? Aqui, a Margarete. Margarete. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu acho que eu fui a última a me inscrever no curso, que eu me inscrevi ontem. Aí, Bárbara, muito obrigada, que ela me ajudou hoje a entrar no link. Então, gente, sensacional. Estou completamente encantada. É uma honra poder participar do curso do Luciano Pires, que é alguém que eu ouço bastante. Nailor, eu já tinha ouvido, eu vi a sua entrevista no jogo, na época, em tempo real, não é? E sensacional. E essa época agora o Luciano Pires, eu acho que ele tem milhões de seguidores, eu sou mais uma Claro. que de absolutamente tudo que ele coloca. Gente, uma honra, sensacional. Muito obrigada. E eu prometo estudar as aulas que eu perdi para poder participar do próximo com mais conteúdo. Faça no teu ritmo, Margarete. Obrigado aí, obrigado pelo depoimento aí, viu? Muito bom, muito obrigado. Mais Luciano Pires, nós vamos promovê-lo a Luciano Prato Fundo. Ele já passou do Pires há muito tempo. Eu já falei, vou promovê-lo a isso, quando eu for presidente do mundo. Tá certo, né? Perfeito. Mais alguém tem alguma fala, moçada? Nós estamos partindo aqui para o encerramento, hein? Já quase 9 horas da noite. 2 horas, cara, que loucura. Mais alguém? Abra o microfone e fale. Perguntar para o Nailor aí, uma pergunta. Pergunta fácil. Esse processo educacional nosso aí, que justamente isso que você disse, que é ensinado nas nossas escolas, a questão da... Eu acho que eu já ouvi o Luciano comentando também, já ouvi um podcast, que nós somos formados, né, e somos bombardeados, entre aspas, de várias informações. A gente tem que ser bom em matemática, tem que ser bom em português, tem que ser bom em filosofia, tem que ser bom em várias coisas, né? E uma coisa que eu aprendi hoje, com um pouco do amadurecimento que eu tenho, né, é que a gente deve focar naquilo que a gente é bom. O que tu falaria para nós aí a respeito disso, né? Que a gente fica sendo freestyle, como diz o Luciano, aquele freestyle que na hora de jogar valendo, às vezes a gente confunde, né? O que tu deixaria para nós aí? Né? Foca no que tu é bom, tem que ser bom em várias coisas. Nailor, deixa eu só complementar com tem uma pergunta aqui do Isael dos Santos, que acho que casa muito bem com o que o Wagner está falando, aí você mata as duas, tá? O Israel pergunta o seguinte aqui, ó. Você pode dar uma dica de como ser mais assertivo? Eu tenho muita dificuldade nesse ponto. Acho que tem tudo a ver com o que o Wagner falou ali. Manda bala. Vamos lá. O que eu queria dizer para você é o seguinte. Primeiro, nós não podemos ser especialistas em generalidades. Mas, de qualquer maneira, a nossa formação tem que ser mais ampla. O mundo não aceita mais. Isso aqui não é medicina. O cara que entende do dedinho da unha esquerda. Esse cara, em 20 anos, está desempregado. Porque uma máquina vai conseguir fazer isso muito, infinitamente melhor do que ele. O que não muda são as relações humanas. Então, meu conselho, não seja especialista em nada, seja especialista em gente. Então, abra o conhecimento que você tem. As pessoas têm que ter conhecimento mais sólido. O que a escola faz? Ela propõe um monte de coisa e ela não entrega nada. A escola brasileira não entrega nada. Eu fui professor, 31 anos, sala de aula. A escola não entrega nada. Porque existe uma coisa que não tem nada para ensinar. O que existe são coisas para aprender. Então, o que um professor faz? Ele tem que tornar o aluno poroso. Eu vou explicar uma coisa técnica aqui para vocês. Até estava discutindo com os professores num seminário de educação e as pessoas me encheram de facada nas costas. Eu fui destruído. E como todos eles me destruíram, eu sabia que eu estava certo. A hora que todos bateram em mim, eu falei, eu estou certo. Se eles estão dizendo que não é, é porque é. E o que eu dizia é o seguinte, as pessoas confundem processo, ensino, aprendizagem, e aí vale para o foco que ele perguntou. Processo é ensino, aprendizagem. Educação é resultado, não é processo. Então, é assim, eu vou voltar para o meu filho, porque eu acho um exemplo fácil de dar. Eu tenho um filho e agora tem 12 anos. Mas o que acontece? Eu digo assim, Miguel, não coma de boca aberta. Miguel, não fale de boca cheia.
Miguel, limpe os pés antes de entrar em casa. Miguel, peça por favor. Miguel, diga com licença. Miguel, diga obrigado. Miguel. Eu estou ensinando o Miguel. Então, esse papo de que a escola ensina e a família educa é conversa de quem não entende nem de família nem de escola. Quem fala isso não entende nem de uma coisa nem da outra. A escola ensina e a família ensina também. O que sobra do que a gente ensina é que é educação. Quando meu filho vai para a casa da tia dele, ele entra, limpa os pés, diz obrigado, não come com a boca cheia, não fala com a boca cheia, não come de boca aberta. Não é verdade? Quando a tia me encontra, ela diz o quê? Nossa, como o Miguel é uma criança bem educada e não bem ensinada. Porque educação é resultado e ensino-aprendizagem é processo. Foco é a mesma coisa. Então, o que acontece é que a escola não sabe a diferença. Não fala assim, você está falando que você sabe, sei. A escola não sabe. Eu não estou dizendo que não tem professor que não sabe. A escola não é pensada assim. A escola não é pensada. Por isso que eu disse, não adianta. Vocês estão ouvindo, o Luciano é um gênio. E eu não estou falando que eu estou na cara do Luciano, não, porque ele sabe, a gente já conversou, a gente é amigo. Não é verdade? Não tem babação de ovo, não. Um dia ele me convidou lá para o programa dele, nós sentamos, era para falar 40 minutos, ficou umas 2 horas falando. A gente fala mesmo. Agora a questão é, o Luciano sabe que eu falo isso. E a questão é, o que eu estou dizendo é, as pessoas não compreendem direito o que elas fazem. Então, quando você fala assim, o que falta para a escola? Compreensão do que eles querem que fiquem. Olha, quando você, Bárbara, foi dar uma palestra, a sua preocupação, e todos aqui, quando você for dar uma aula, for dar uma palestra, for entregar uma coisa para o seu filho, o que tem que estar na sua cabeça? O que é que eu quero que fique na cabeça do meu filho? O que é que eu quero que fique na cabeça da plateia? Então, quando você pergunta, o que é o foco? Como é que eu me centro o fogo? Pergunta para você mesmo, ou para quem te contratou, ou para o processo que você está fazendo. O que é que eu quero que reste depois que eu for embora? Quando você terminar o curso antifrágil, o que é que você quer que reste desse curso? É o que vai restar. Entende? Porque quando você decidiu o que é que você quer que reste, é no que você vai focar. A gente foca naquilo que a gente quer que sobra para a gente. É como passar alguma coisa pela peneira. Não é verdade? Dependendo do buraco da peneira, vai sobrar uma coisa. Dependendo do buraco, vai sobrar outra. Você escolhe. Eu quero que sobre muita coisa para mim. O que você faz no curso Luciano? Fecha o buraco da peneira. Eu não quero que sobre muita coisa. Você abre o buraco da peneira e deixa cair tudo. Então, cada pessoa tem uma peneira com tamanho de buraco. O que é foco? Eu vou responder. Depende do buraco, do tamanho do buraco da sua peneira. Essa é a minha resposta. Se eu pudesse ser metafórico. E eu sempre sou. Muito bom. Olha o doutor Imposto de Renda. Eu nunca sei o nome dele aqui, mas está como doutor Imposto de Renda. Ele botou uma frase aqui do Rubem Alves, ó. Conhecimento é o que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. É isso. Ótimo, né? Perguntaram ao Carlos Drummond de Andrade, como é que eu me torno um bom escritor? E o Carlos Drummond respondeu, leia tudo que você puder e esqueça o máximo. O que sobrar é seu. Fantástico. Leia tudo que você puder. Vocês estão me vendo citando um monte de coisa aqui. Sim. É da minha cabeça ou eu li em algum lugar? Vocês nunca vão saber. Muito bom. Nunca vão saber. Muito bom. Nem eu sei, não é verdade? Quando eu era jovem, eu lembrava das histórias que eu tinha inventado e das histórias que eu tinha inventado. Eu acho que hoje eu só lembro das que eu inventei. Moçada, são 21 horas e 4 minutos. Nós começamos às 19 horas. Já estourou todas as pontas aqui, né? Peraí, o Guilherme Martins está chacoalhando a mão lá. É porque você quer falar, Guilherme? Não, é só para dizer, não, continua. Não vou dormir hoje, não, vou aproveitar. Meu Deus do céu. A hora que você falar para mim, termina, Luciano. Acabou, eu quero terminar com o poema, tá? Se eu falar assim, acabou, Traidor. Eu vou declamar o poema, eu quero declamar, porque eu acho que eu quero que as pessoas... É o que eu sei fazer, eu quero que as pessoas... É o que eu sei fazer, eu quero que as pessoas... Pera, fecha o microfone, tem alguém aberto. Tem alguém com o microfone aberto. Fecha o microfone, tem alguém aberto. Isso aí. Vamos lá, mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. Se ninguém comentar, nós vamos para o encerramento aqui. O Wagner já está dando... deixa eu ver aqui. Luciano, André, Olha o Cleidson tomando vinho, cara. Isso é uma sacanagem. Eu tô vendo aqui. Boa, aqui, ó. Tamo junto. Isso é uma sacanagem. Olha, a Ângela Bittencourt também com vinho, cara. Só eu que tô seco aqui.
Porra, meu, e eu seco aqui, cara. Que dureza, bicho. Mas vamos lá, faz parte. Alguém estava comentando aí alguma coisa? Eu cortei? Desculpa. Luciano. Quem é? Luciano, André. André Tempone. Fala, André. Luciano. Opa. André Tempone. Fala, André. O Neymar falou sobre as pessoas poderem mudar, né? E aí ele deu um caso da dor, né? As crises forçam a humanidade, a sociedade a mudar. Mas também tem muitos casos por amor, né? Sim. Então eu queria que ele só comentasse alguma coisa, como que é essa motivação, né? Como que a gente acaba escolhendo esses caminhos? Olha, como é André? Como é o nome? André? Isso. Luciano foi... André, eu vou te responder com Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa diz que ele diz que o amor tem 1 milhão de significados. Mas eu acho que a coisa mais bonita que ele disse é no finalzinho de Grande Sertão Veredas. As pessoas falam Grandes Sertões Veredas, mas na verdade é Grande Sertão, Veredas. É um grande sertão que está cheio de caminhos, encruzilhados que as pessoas podem seguir. Vereda é um caminho, não é? Havia um grupo revolucionário aqui na América Latina chamado Sendero Luminoso. Eu não sei de qual país que é, não me lembro mais, Colômbia, talvez, não sei. Sendero é vereda, mesma coisa que vereda. E o fato é o seguinte, o Guimarães Rosa, no final de Grande Sertão Veredas, você sabe que o Riobaldo, ele pensa o tempo todo que ele tinha feito um pacto com o diabo. E quando ele descobre que a Diadorim, por quem ele era apaixonado, e que era um homem, ele descobre que, na verdade, era uma mulher, né? Porque ele não queria dizer que ele estava apaixonado por ela, porque ele era macho, e ela era um homem, ele não podia, imagina, ele era sertanejo, ficava mal, não podia falar isso. Mas quando ela morre, depois do tiroteio com o Joca Ramiro, ele vai limpar o corpo dela, arrumar ela para que ela fosse enterrada. Ele fala, deixa comigo. Quando ele tira a roupa, ele descobre que é uma mulher. E ele chora copiosamente. Por isso o Guimarães disse, quem não conte o final da história para quem não leu. Quem não leu Grande Sertão não merece Grande Sertão. Mas eu estou traindo o Guimarães, estou contando. Mas essa história ele conta para alguém que a gente não sabe quem é. E aí ele fala assim, você falou do amor, ele diz, Deus existe mesmo onde não há. O diabo não. Ele sempre vai precisar de um homem. Olha que coisa forte. Deus existe mesmo onde não há. Olha a nossa tradição. Olha Gênesis, capítulo 1. No princípio era escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, Deus existe mesmo onde não há. Onde não havia nada, Deus já estava. O diabo, ele só existe quando existe um homem. Então, na verdade, o Riobaldo foi atentado o tempo todo, não por nenhum diabo, mas por ele mesmo. Não existe diabo sem haver um ser humano. Então, eu acredito o seguinte, a gente pode mudar porque aconteceu um monte de desgraça com a gente. Ou a gente pode mudar porque a gente ama a humanidade. Mas é mais difícil amar a humanidade, porque a humanidade me parece uma metáfora, me parece uma coisa não pouco palpável. Não é verdade? Você sabe que existem 7 pecados capitais. Inveja, ganância, inveja, soberba, ira, gula, luxúria, preguiça e mais algum que não me vem agora à cabeça qual é. Mas existem apenas 3 virtudes teologais, que são fé, esperança e amor. Algumas pessoas traduzem como caridade, não é verdade? Então, é muito difícil a gente... Veja que 3 virtudes teologais são capazes de suplantar 7 pecados capitais. Então, o meu conselho, André, é o seguinte, dedique-se às virtudes. Deixe o mundo se dedicar aos pecados. Deixe o mundo se dedicar ao diabo. Dedique-se ao amor, à fé e à esperança, que você vai estar muito bem acompanhado e vai estar no caminho correto. O resto é conversa fiada. Enquanto as caravanas passam, os cães ladram. Não fica tirando pedra nos cães. Continue caminhando. É meu conselho. Me permitam complementar aqui, né? Que ele está dizendo aí uma coisa que eu tenho batido muito, cara. Não perca tempo. Fecha o microfone aí, fecha o microfone. Não percam tempo com os haters. Não percam tempo com os caras que vêm te encher o saco em rede social.
gaste o seu tempo com quem valoriza o que você está fazendo. Eu estou há 2 horas aqui e é um tesão estar aqui e não gastei 1 minuto falando com o nego que não quer, com o cara que não quer construir. Isso. Outra, não compartilhe as coisas destrutivas, cara. Compartilhe aquilo que vale a pena. O que for para construir, nós temos que contar para todo mundo, cara. Eu quero contar para vocês, quero trazer, quero compartilhar, vou tuitar, vou retuitar e fazer o diabo com aquilo que vale a pena, com aquilo que tem virtude. O que não tem, cara. Os caras estão se matando lá fora e olha que horror que tá, né? Como é que tá ruim você navegar em redes sociais, como é que tá ruim você conversar em público. Acabou, não dá mais, né? A gente então tem que tratar... Nós somos os caras que fomentam isso. Ou eu dou força para esse monte de merda, ou eu vou dar força para aquilo que realmente interessa, aquilo que agrega valor e onde está a virtude, né? Pessoal, mais uma só, que aí nós vamos fechar o barraco aqui. Vamos para 21 horas e 15 minutos e 11 minutos aqui já. Mais algum? Nós temos vinho para tomar, né? Vamos lá. Posso falar? Fábio, deixa eu ver o Fábio. O Fábio está tentando ali. Diga, Fábio. Posso falar? Fábio, deixa eu ver o Fábio. Fábio está tentando ali. Diga, Fábio. Não, Luciano. Boa noite a todos. Eu queria falar... Sabe o que acontece? Deixa eu ver se eu... Peraí, deixa eu ver se eu seguro aqui. Eu queria falar exatamente, Luciano, sobre o que você falou agora no final. E o exemplo que Naylor deu, ensinando ao seu filho de 12 anos. Você viu uma pessoa como Naylor ter a oportunidade de parar e perceber que seu filho, de repente, está sendo mecanizado, robotizado no ensinamento. Então, que a gente aproveite esse tempo precioso que a gente tem para dar mais atenção aos nossos filhos, aos nossos netos, para compartilhar esse bom conhecimento e não assistir e dar atenção a tanta coisa ruim que está acontecendo, para a gente realmente, se pode existir um novo normal, que o novo normal seja a produção de pessoas que pensem, que decidam, que possa ser realmente antifrágil, como a gente está buscando aí nesse grande ensinamento do nosso mestre Luciano Pires. Meu ídolo, desde a época lá Eu sou aqui de Vitória, Espírito Santo, Luciano. Então, eu sou da turma das Sorves, que você conhece muito bem. Maravilha. Eu vou te encontrar... E parabéns para todo mundo. Forte Fábio, abraço. Eu vou te encontrar no Papaguti lá, para comer um arroz de polvo. Quem é que falou aí, Luciano? Foi o Fábio. Fábio. Se eu quiser fazer uma propagandinha aqui, mês que vem eu vou lançar meu livro novo, Educação como Poesia. Vocês que estão aí vão ver que o que eu estou desenvolvendo lá, o que eu mostro no livro, é o que eu estou mostrando aqui, que existe um jeito, com sentido, de ensinar as pessoas. E o que eu fiz, é tão louco o livro, Luciano, eu chamo o livro de delírio poético pedagógico. Eu vou ser massacrado pela academia, o que é bárbaro. Mas eu peguei 10 poetas, eu peguei um pensador francês da Revolução Francesa, que era pedagogo, e peguei 10 poetas e mostrei que se esses poetas fossem pedagogos, como é que seria a pedagogia deles. Por isso que chama a educação como poesia. Então, você vai ver pedagogia, além da minha voz e desse pensador, não é? Eu só estou no começo do livro. Cara, eu estou no livro inteiro, obviamente, mas eu só estou no começo do livro e no fim, explicando o que é inutensílio, mas aí eu não vou entrar nisso, que seria uma live inteira. E eu peguei 10 poetas, se esses poetas fossem pedagogos, como seria a pedagogia deles? Quando sai o livro? E aí, quando sai o livro? Eu já fiz a última correção, deve sair mês que vem, mas eu vou avisar aí, eu te aviso, e aí você avisa. Já estou prometido uma live com você só sobre esse livro aí, que acho que tem... uma coisa assim, eu acho que é um delírio, só para vocês saberem. Mas eu também não sou uma pessoa muito dessa terra mesmo, então tá aí normal, acho que é normal. Naylor, escolha o poema que você quer nos brindar aqui para a gente encerrar essa nossa live de hoje. Gostaria que você mande bala aí. Isso aqui, gente, você é o Ari Toledo da poesia, cara. Você está para a poesia como Ari Toledo está para a piada. Diga. Livro de poesia, livro do Fernando Pessoa, Guardador de Rebanhos, tem que ser livro de cabeceira de vocês. Baixe na internet, está de graça, não é? Fernando Pessoa morreu em 35, logo está de graça, está tudo lá, Guardador de Rebanhos. Poema 2, meu olhar é nítido. Olhe isso que ele disse em 14. Meu olhar é nítido como um girassol.
Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é o que nunca antes eu tinha visto, e sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança, se ao nascer, reparasse que nascesse deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como no mal me quer, porque eu vejo, mas não penso nele. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama não sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem sabe o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Isso é Fernando Pessoa. Livro de cabeceira de todo mundo. É isso aí, o pessoal tava... Ó, eu vou botar a imagem de novo. Por favor, aplaudindo aqui, todo mundo, olha aqui, ó. Muito bem. Boa. Grande muito obrigado, figura, gente. Grande figura. Muito obrigado, Luciano, meu amigo. Muito obrigado. Cara, olha, eu agradeço... Muito obrigado a todos. Agradeço a você demais, cara, por essa... Eu tinha certeza que convidar você para estar conosco aqui ia ser muito especial. Tem tudo a ver com a conceituação que eu estou passando no curso. E aquela coisa estranha, quer dizer, um curso de criatividade que tem poesia, que tem filosofia, que tem receita de doce de aveia. Mas essa é a grande lance, cara. Essa é a complexidade do mundo. A produtividade tá em todo lugar, ela está presente em todo lugar. E a gente, se olhar para ela como o olho da planilha, o olho da matemática, nós estamos perdendo uma oportunidade gigantesca de entender muito mais do todo, né? Então, você estando aqui conosco hoje Eu adorei. É um grande presente. Eu adorei. Viu? É a minha terceira aula de hoje, online. Eu adorei. Conversei com gente de todos os lugares aí. Eu adorei. É o que eu gosto de fazer. Muito obrigado. Parabéns para você. Parabéns para todo mundo que se matriculou no seu curso. Luciano Pires é o cara. Eu falo sempre ele é o cara. Tanto que eu já o promovi para Luciano Prato Fundo. Ele não pode ser Pires, ele tem que ser muito mais. Entende? Muito obrigado. Eu adorei. Se o pessoal puder seguir no Instagram, onde eu estou contando as minhas histórias, eu agradeço. Não é verdade? Já estão mandando, já estão no comentário aqui, ó. Já estão indo lá, já estão seguindo você, já estão te vendo lá. Vamos ver 1 milhão de histórias legais. Sigam, então, aí vamos viajar com a literatura juntos. E o resto é conversa fiada. E procurem o Leadercast do Nailo, que vale a pena ouvir. A gente gravou há bastante tempo, mas aquilo continua muito, muito presente e muito novo, né? Moçada, é assim que nós vamos caminhar para o encerramento da nossa live de hoje. De novo, né, e sempre agradeço de coração a generosidade do Nailo de estar com a gente aqui hoje e nos dedicar essa 1 hora e pouco aqui. Eu vou trazê-lo mais vezes, nós vamos conversar mais com ele, né? E vou terminar com agradecendo a vocês todos. Nós estamos aqui ainda com 48 participantes, tinha 60 e pouco, né? 2 horas. Nós estamos aqui das 7, são 21h19, que loucura, né? O que eu estou vendo aqui de interessante é o seguinte: isso que vocês viram aqui hoje, isso aqui é live, tá? Isso é live. É aquela que você entra e olha para aquilo lá e fala, cara, valeu cada minuto que eu estava aqui conectado assistindo. Não é esse monte de gente... Luciano, desculpa estar cortando. É aquele negócio, quando o negócio é bom, cara, tu nem sente, tu não cansa, tu não percebe o tempo passar e quando tu vê, cara, tu já se prolongou no tempo aí. Parabéns. É isso aí. Isso eu não sei se vocês notaram, mas a gente vem não crescendo, né? A gente vem não crescendo, né? Cada live que acontece, cara... E não é que uma é melhor que a outra, é que uma traz mais elementos do que a outra. Então você vê um cara que é pragmático numa e vem um que dá do poema. Ontem foi uma live sensacional com 2 economistas. Cara, foi muito legal e para mim está sendo uma festa. Eu sou um privilegiado de poder estar servindo como a conexão entre essas figuras todas aí e vocês, né? E Nailor, você mora no meu coração aí, viu? Bom, muito obrigado, gente. Muito obrigado a todos. Só para terminar aqui... Muito obrigado pela bondade de me ouvir. Obrigado a você, cara.